Olá, estamos começando o programa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Unicruz TV. O nosso tema de hoje é a onda de manifestações que aconteceram em âmbito nacional durante as últimas semanas e repercutiram em todo o planeta. Essas ondas de manifestações resultaram em alguns impactos políticos, sociais e econômicos. E para falar mais sobre o assunto, o nosso convidado de hoje é o professor e presidente da Fundação Universidade de Cruz Alta, José Ricardo Libardoni dos Santos. Professor, seja bem-vindo ao estúdio da Unicruz TV. Obrigado, eu que agradeço. Bom, professor, a gente sabe que tem um histórico, né? Os protestos iniciaram agora neste ano com o movimento Passe Livre, um movimento que defende a isenção dos tributos do transporte público, tomou outros rumos, principalmente por conta da repressão que aconteceu com a polícia militar de todos os estados, né? Confrontando com os manifestantes. Mas eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o seu parecer. Qual o impacto realmente aconteceu em âmbito social? Bem, qualquer tipo de análise que se faça em relação a esses eventos ainda são análises, apesar de já passar lá quase 2 meses, mas são embrionários, porque mesmo os cientistas políticos e tal, são pessoas que estão mais habituados, sociólogos e tal, têm uma certa dificuldade de mapear com uma certa clareza e profundidade esses movimentos. Mas o que se poderia dizer, aí analisando também do ponto de vista da relação da sociedade com o Estado, que essa sempre foi uma relação tensa ao longo dos séculos, eu poderia dizer, dado a realidade brasileira, mas de uma maneira geral, e como não poderia deixar de ser, há um certo inconformismo da população sobre os rumos, talvez políticos, sociais, enfim, que vem tomando o Brasil, não só nesses últimos anos, porque qualquer tipo de análise também é preciso levar em conta o processo histórico de gestação da sociedade brasileira, mas o que marcou muito foi essa insatisfação aí refletida em vários aspectos. Nós temos a questão do passe livre, tem a questão da PEC 37, que limitava os poderes do Ministério Público. Enfim, tinha das mais variadas, algumas manifestações também contra o monopólio das telecomunicações, enfim, manifestações de todos os matizes, de todos os níveis, e facilitado em grande parte por esse fenômeno novo também, que são as redes sociais. Isso hoje mudou totalmente a realidade e esses impactos ainda nós talvez saberemos avaliar só daqui a alguns anos, o que efetivamente vem fazendo a capacidade que a sociedade hoje tem de se comunicar e de se articular através dessas redes sociais. Mas o que ficou evidente ali foi essa insatisfação, que em grande medida verdadeira, pegar essa questão do passe livre, que foi a questão mais nevrálgica, sem dúvida nenhuma, o transporte público nas grandes cidades beira o caos, as pessoas têm que se deslocar do trabalho ao emprego, perder em torno de 4 horas e gastar verdadeiras, para o trabalhador, né, a relação, o impacto do transporte é muito alto dentro da sua estrutura de despesa familiar. Então, eu vejo mais ou menos por aí, são questões que eu julgaria assim, importantes e que, obviamente, isso já, de outra sorte, acabou já surtindo alguns efeitos, eu acho até de maneira um pouco rápida. O Estado, a classe política, ela tenta dar uma resposta. Eu acho que também é preciso ter uma certa tranquilidade para avaliar melhor e tomar as medidas mais adequadas, mas enfim, são movimentos que eu entendo como naturais dentro dessa fase também atual do contexto sociopolítico e cultural brasileiro. Nós já estamos há mais de 25 anos com uma certa estabilidade democrática, poderia-se dizer, mas pelo menos a democracia como nós temos agora, não plena, mas também em fase de construção. Então as pessoas se sentem mais firmes, vão se apropriando um pouco também da sua condição de cidadão e se sentem no direito de ir às ruas, de questionar
e buscar aí os seus direitos. Fez bem para a autoestima da sociedade, inclusive para buscar os seus direitos e exercer plenamente o exercício de liberdade de expressão, por exemplo. Eu diria que sim, até porque o brasileiro tem uma pecha de ser cordial e tal, o que também é questionável. Nós tivemos ao longo da história do Brasil movimentos, eu diria até revolucionários, até mesmo pseudo-revolucionários consistentes. Então a resistência é uma marca também da sociedade brasileira. Não é bem assim. Claro, há uma certa cordialidade, isso não dá para negar, mas no momento certo a população sabe ir em busca dos seus interesses, e isso é algo que precisa ser exercitado mais, eu diria. É algo que ainda está na sua fase embrionária. Outra mudança que ficou bastante evidente depois de todos esses acontecimentos foi o fato de que as pessoas agora param para prestar atenção em política, em corrupção, em o que os seus candidatos, os seus vereadores, deputados, presidente, senadores, estão fazendo, né? Isso é importante também, essa atenção para esse viés político. Com certeza. E isso é um outro estigma, vamos dizer assim, que paira sobre a sociedade brasileira, do seu desinteresse médio, não vou dizer generalizado, sobre a política, sobre a classe política, mas isso também é um aspecto que precisa cada vez mais ser instigado, estimulado, buscar fazer valer os próprios preceitos constitucionais. É óbvio que nós vivemos numa democracia amplamente representativa, como diz lá o artigo 1º da Constituição Federal, que todo poder emana do povo, que será representado diretamente por si ou por diretamente ou através dos seus representantes. Mas nós temos uma tradição de democracia representativa, que é esse sistema que nós conhecemos, né, aí. A utilização dos instrumentos diretos, tipo o plebiscito, o referendo e a lei de iniciativa popular ainda são mecanismos pouco utilizados dentro da realidade brasileira. Então o sistema político é esse. É óbvio que também, e eu acho que isso talvez seja a questão mais importante e mais profunda desses movimentos, essa aparente e em alguma medida verdadeira falta de representatividade popular no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Isso é mais ou menos nítido, e eu atribuo isso também ao nosso sistema político, tal qual ele se encontra, tanto que uma das questões que vem à baila agora é exatamente a necessidade de se fazer uma reforma política para mudar um pouco essa realidade representativa que não tem funcionado. Quer dizer, da forma como aí está, aumenta o descrédito da classe política, e eu acho que até com certo exagero. Eu acho que não é terra arrasada, como às vezes a grande mídia tenta transparecer. Eu acho que os legisladores eles fazem bons projetos, têm boas propostas. É só nós entrarmos lá na Câmara dos Deputados ou mesmo no Senado e vermos os projetos de lei ou o que já for aprovado. Sim. Então eu acho que não é tão caótica assim a situação. Existe corrupção no âmbito da classe política, existe, assim como existe em todas as demais relações sociais, no mundo empresarial, enfim, onde há o ser humano, obviamente que há sempre a possibilidade do desenvolvimento das suas potencialidades, das suas virtudes e também dos seus defeitos. Então isso não é um problema específico da classe política. Eu acho que é um problema social e ele é um pouco mais forte na realidade brasileira, porque o Brasil também é um país que eu acho que isso também eu preciso levar em consideração, que tem o seu tempo, tem a sua história, qualquer tipo de análise precisa levar em conta isso. Mas o fato é que esse sistema representativo, eu diria que ele está mais ou menos falido e que precisa passar por uma mudança importante, né? Porque a população, esse ente meio que abstrato, que nós chamamos de povo, ele realmente não tem representação junto ao Congresso. Existe representação lá dos empresários, existe representação de algumas classes de trabalhadores, existe representação da classe médica, existe representação dos financistas, existe uma série de segmentos da sociedade que são muito bem representados. Mas o povo, esse ainda carece de uma representação mais efetiva.
E eu digo isso porque nós estamos aí há 500 e tantos anos de Brasil, e isso mais ou menos sempre foi assim. Quer dizer, a democracia plena, aquela em que o povo participa efetivamente, essa ainda não se estabeleceu na realidade brasileira. Bom, já que você mencionou, então, professor, a reforma política, qual o seu parecer sobre esta sugestão da presidente Dilma Rousseff? Olha, eu acompanhei um pouco melhor a proposta que o Henrique Fontana, que estava capitaneando, que era uma certa mudança na questão do voto do voto distrital, do voto em lista. Essa que agora está nas mãos do Cândido Vaccarezza, eu não sei exatamente das suas nuances. Mas me parece que tanto a do Fontana quanto essa, que é ainda em escala menor do que... são ainda paliativos. Eu acho que deveria aprofundar um pouco mais e sempre no sentido de procurar dar mais representatividade. É claro que sempre terão os prós e os contras, isso não há dúvida. Mas uma coisa que eu acho fundamental é a questão do financiamento de campanha. Eu acho que qualquer reforma séria deveria tratar com uma certa profundidade isso. Eu acho que financiamento de campanha precisaria ser pública, obviamente sabendo de onde viriam esses recursos, para nós acabarmos definitivamente com essa influência indireta que os grandes conglomerados, enfim, as pessoas com um grande poder aquisitivo acabam influenciando, exercendo sobre a classe política. Nós sabemos que para eleger hoje, fazer uma campanha nos padrões atuais para presidente da República, se gasta o quê? 50, 100, cento e poucos milhões de reais, quer dizer, isso é um absurdo. Para deputado federal, 2 milhões, tem gente que gasta muito mais do que isso. Claro, tem uns que gastam menos, mas é um absurdo tu atrelar o sucesso de um pleito eleitoral à capacidade financeira da campanha. Isso fere qualquer tipo de princípio democrático. Para mim não tem a mínima possibilidade de ter um sistema político sério enquanto persistir esse tipo de variável, ou seja, o financiamento privado. Perfeito. Voltando a falar sobre as manifestações, então, professor, algumas ações que aconteceram depois dos manifestos, por exemplo, a tarifa das passagens foram normalizadas em algumas capitais, a PEC 37, que limita o poder de investigação criminal do Ministério Público, foi rejeitada na Câmara dos Deputados. Essas foram apenas algumas das atitudes que, claro, graças à iniciativa da sociedade, aconteceram. Na sua opinião, você acha que essas manifestações deveriam continuar para outros fins? Aqui em Cruz Alta a gente sabe que teve alguns movimentos, né, aconteceram 2 caminhadas no centro da cidade. Você acha que esse poder também acontece no interior, não só nas capitais? Eu acho que qualquer tipo de movimento democrático com vistas aos objetivos grandes, e aí observar os interesses, seja eles quais forem, mas interesses sociais, eu acho que é válido. Mas mais importante do que as manifestações, que eu acho que sim, que qualquer movimento, isso até é uma questão que a Constituição permite, qualquer pessoa pode, o grupo de pessoas podem se manifestar desde que comuniquem o poder público. Então eu acho que de extrema importância, de extrema relevância, mas eu acho que tão importante, ou mais importante do que isso, é o próprio exercício da cidadania no cotidiano das pessoas. Quer dizer, nas suas relações, seja elas quais forem, né? Porque nós temos que aprender também a vivermos dentro das condições amplas de cidadania. Quer dizer, não adianta eu criticar a corrupção, né, criticar certas práticas, se eu, na minha vida privada, eu acabo também... virar as costas e cometer a mesma coisa. Isso eu acho importante. Mais importante ainda é na hora do exercício do voto. Né? Eu acho que as pessoas, na hora de votar, elas precisam considerar todas as possibilidades dos candidatos. Claro. A gente sabe que isso sempre é uma questão difícil, exatamente também um pouco por essa falência do sistema político, que a pessoa, na hora de votar, ela vota com certo descrédito em relação aos seus representantes. Eu acho que isso é um sintoma desse sistema, né? Nunca generalizando, por óbvio, ninguém aqui está fazendo terra arrasada. Eu alertei no início que a classe política, eu acho que tem mais virtudes do que defeitos,
Mas o que eu critico é a questão da representatividade em si. Eu acho que isso precisa vazar, né, essa relação dos nossos representantes com a sociedade. Político. Então, isso eu acho que carece e é indispensável a reforma, como nós comentamos antes. É necessário que se faça essa reforma política, é necessário que se faça todas as reformas estruturais no Brasil, entre elas a tributária. E voltando a essa questão, né, que se nós quisermos, por exemplo, pensar nas passagens, subsídio que é como acontece nos países centrais, parte do transporte público é subsidiado, nós temos que fazer uma reforma tributária e implementar, por exemplo, o imposto sobre as grandes fortunas, que até hoje, embora esteja na Constituição, não aconteceu. Então eu acho que tem várias conotações e várias nuances. O povo, sim, esse precisa sempre, nunca deveria deixar de ser, né, mas ele sempre deve estar atento a essa realidade. Me parece que isso tende a mudar, exatamente por aquilo que eu falei. Hoje nós temos essas mídias alternativas, essas redes sociais, que já vão quebrando um pouco o próprio monopólio da informação, que nós sabemos que no Brasil é superestimado nas mãos de meia dúzia de grupos. Então essa capacidade que a população tem tido de buscar ela própria, a sua informação e a sua informação adequada, eu acho que são elementos importantes, né? E sempre protestar quando achar que os seus direitos, enfim, não estão sendo atendidos. Perfeito, cumprir com os seus deveres, mas também exigir os seus direitos. Claro, o princípio da cidadania, aliás, é esse. Às vezes as pessoas, não, eu tenho direito, sim, como cidadão tu tem direitos, mas também, por outro lado, tem obrigações. Perfeito. Professor, algo mais agradecendo a sua participação? Não, eu que agradeço, em nome do curso de Direito que eu estou representando aqui, eu agradeço também a oportunidade e me coloco sempre à disposição. Ok, o programa CCSA de hoje fica por aqui, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!